Olá, queridos, vamos para mais um Maná Diário. Hoje eu gostaria de meditar com você em um dos salmos mais conhecidos das Escrituras, o Salmo 23, verso 1, qual diz: O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Como eu mencionei, queridos, esse salmo é o poema, um dos poemas mais amados e conhecidos da Bíblia. Ele nos oferece conforto, nos oferece esperança em meio às provações da vida. Esse verso primeiro, o qual diz: O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele traz a ideia, ele traz a ideia do seguinte significado: O Senhor é meu pastor, de nada eu terei falta. Ou quando o Senhor é o meu pastor, ou pelo fato do Senhor ser o meu pastor, de nada eu terei falta. Nós percebemos, queridos, que esse salmo ele estabelece o tema central de todo o salmo, que seria, no caso, confiança inabalável em Deus como provedor, como o protetor e como guia. Confiança inabalável em Deus como provedor, como protetor, como guia. Porque ele vai estar embasado em cima de uma figura que é o pastor. Quem escreveu esse salmo foi o salmista Davi, que ele foi pastor das ovelhas do seu pai, e ele conduzia as suas ovelhas, e ele levava as suas ovelhas, transitava com as suas ovelhas. E certa feita, provavelmente observando as suas ovelhas, a maneira como ele tratava as ovelhas, ele olhou e percebeu que o que era dessa maneira que Deus o tratava, era dessa maneira que Deus o conduzia. Assim como ele precisava providenciar o alimento, ele precisava prover para as ovelhas, Deus também providenciava para ele. Assim como ele precisava proteger as suas ovelhas ou as ovelhas do seu pai, da mesma forma, Deus o protegia. Assim como ele precisava guiar as suas ovelhas, da mesma forma, Deus o guiava. E a gente percebe, queridos, que essa é uma imagem bem interessante. Ele diz: O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Quando ele traz essa afirmação, o Senhor é o meu pastor, ele está trazendo algo pessoal. Ele não está dizendo: O Senhor é o nosso pastor. Então ele não está dizendo: O Senhor é o pastor de Israel. Ele está dizendo: O Senhor é o meu pastor. Ele traz isso num sentido pessoal, no sentido de intimidade, no sentido de que ele olha para o Senhor como seu pastor. Você já olha para o Senhor Jesus como seu pastor? Você olha para ele como sendo o pastor? Nós percebemos, queridos, que o texto também traz a ideia de que o Senhor é o meu pastor, nada me faltará, nos mostrando que não que a gente não vai ter necessidade, não que a gente não vai passar por dificuldade, mas dizendo o seguinte, que o Senhor vai nos auxiliar, o Senhor vai nos ajudar em todas as necessidades que nós viemos a passar. Porque às vezes as pessoas olham para esse salmo e pensam o seguinte: para aí, o Senhor é meu pastor, nada me faltará, então não vai faltar situações para mim, não vai faltar nada. Mas a ideia não é essa. A ideia é o seguinte, que se faltar, o Senhor, Ele é o meu pastor. Ele vai me proteger, Ele vai prover, Ele vai guiar, porque Ele é o meu pastor. Então isso é algo bem interessante. Quando a gente para observar, por exemplo, algumas referências cruzadas no Novo Testamento, a gente percebe João 10, verso 11, no qual o próprio Senhor Jesus diz: Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Esse versículo, queridos, que Jesus ele estabelece aqui como sendo o bom pastor, mesmo o pastor sendo algo negativo já no Novo Testamento, mas ele se estabelece como sendo o bom pastor, porque o pastor mencionado no Salmo 23 era o próprio Senhor. Então ele vai estabelecer essa relação aqui como sendo ele o bom pastor que dá a vida pelas ovelhas, porque Jesus ele deu a vida pelas suas ovelhas. Nós podemos perceber também o texto lá de Filipenses 4:19, que diz o seguinte: O meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Este versículo ele ressalta a promessa de provisão divina aqui, aqueles que estão em Cristo, ecoando a afirmação do Salmo 23, do verso 1. Então a conexão aqui demonstra a provisão de Deus, que ela não é apenas material, mas ela abrange todas as necessidades, tanto físicas quanto espirituais, de que essa provisão é fundamentada no relacionamento com Jesus Cristo. Então, queridos, eu gostaria de incentivar você, se você ainda não tem Jesus como o seu pastor, que você busque ter Jesus como o seu pastor. Busque ter Jesus como o seu Senhor.
aquele qual vai conduzir você, aquele qual vai guiar você, aquele qual vai proteger você, queridos. Então Jesus, ele é o bom pastor. E assim como Davi olhou para o Senhor e disse: o Senhor é o meu pastor, que você possa dizer isso, que você possa ter essa relação pessoal com o pastor Jesus Cristo, o pastor eterno, o pastor que deu a vida pelas ovelhas. Amém, queridos? E você também possa conduzir e apresentar esse bom pastor para outras pessoas. Pessoas que estão passando por dificuldade, pessoas que estão passando por instabilidade. Chegar para elas e dizer: olha, existe um bom pastor. Um bom pastor que provê, um bom pastor que protege, um bom pastor que guia. E esse é Jesus Cristo. Amém? Que você possa iniciar essa semana ativa, pensando nisso, crendo nisso, que existe alguém que está cuidando, que está provendo, que está guiando todas as coisas, que guia principalmente eu e você, que é o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Vamos orar? Pai, muito obrigado, Senhor, por essa palavra, por essa meditação, que nós já ouvimos muitas das vezes a respeito desse texto, quão precioso é esse texto, essa mensagem, esse salmo, Senhor, mas que continua ministrando em nossas vidas, que continua enriquecendo a nossa alma, Senhor, que nós precisamos visitar em todo tempo, lembrando que o Senhor é o bom pastor, que o Senhor quer ser o nosso pastor pessoal, o Senhor é o nosso pastor pessoal. Ó Deus, nos ajude, Senhor, a conduzir essa semana, esse dia, esse tempo, tendo isso em mente. Nós oramos, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. O Senhor, queridos, continue nos abençoando.